Queridos jovens amigos, sejam bem-vindos a esse devocional especial. Esse devocional, nós reconhecemos entre nós a presença do Elder Luciano Sancari, que preside esse devocional, que é do 70. Nós reconhecemos também os demais pais, professores do Instituto, principalmente aqueles que estão nos assistindo por meio da tecnologia. Reconhecemos também o irmão Reginaldo Matozinhos, que é o diretor do Instituto Belo Horizonte, e o irmão Alexandre Teles, que é coordenador do Seminário Instituto, que está assistindo essa transmissão em Ipatinga. Nós temos alguns anúncios. Na próxima semana, nós teremos uma programação especial de recuperação no Instituto, então fiquem atentos, procurem esses professores, os jovens do Conselho Estudantil. Todos os jovens que têm entre 18 e 30 anos que estão nos assistindo, casados ou solteiros, devem assinar uma lista de frequência, que vai ser transmitida aí por meio dos canais de comunicação. No dia 31 de outubro, no próximo, sem ser esse domingo no outro, nós teremos um devocional especial com o Elder Ulisses Soares, membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Esse devocional é para todos os jovens adultos solteiros, todos os membros adultos solteiros e todos os casados com até 40 anos de idade. Nós daremos início a esse devocional cantando o hino número 152, Prolongue os Bons Momentos, e teremos como pianista a irmã Kathleen Costa, da ala Betim 2, e como regente a irmã Natália Maia, da ala Brasília. E como oração de abertura, ouviremos a irmã Bárbara Rotti, da ala Brasília. Amado e humilde Pai Celeste, Pai, nós somos imensamente gratos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos hoje para ouvir o Elder Sancari, Pai, para sermos edificados do alto. Somos imensamente gratos por termos o Evangelho em nossas vidas, por
Poder ter esperança e paz, Pai, e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te amamos e sabemos que o Senhor sempre está com cada um de nós. Te pedimos que possa abençoar cada um de nós que vai estar aqui hoje e o que estão escutando por meio da transmissão, que cada um possa sair daqui hoje edificados, Pai. E essa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós ouviremos agora o Elder Luciano Sancari, do 70. Logo após o Elder Sancari, logo após as suas palavras, nós cantaremos como hino de encerramento o hino número 151, Minha Alma Hoje Tem a Luz. Após o hino, a irmã Juliana, da Ala Brasília, nos despedirá em oração. Olá. Queria relembrar com vocês uma história que vocês já ouviram algumas vezes, mas sempre é bom relembrar. Antes de nós virmos para essa terra, nós morávamos com o nosso Pai Celestial. Ele é o Pai dos nossos espíritos, ou seja, Ele é quem nos criou. E naquele momento, a nossa vida se iniciou. O Pai Celestial tinha uma preocupação. Existiam algumas coisas que nos faziam diferentes dele. Uma delas é que nós não tínhamos um corpo glorificado, um corpo perfeito e imortal como o dele. E a outra preocupação é que nós não tínhamos tanto conhecimento, tanta experiência, tanto exercício das nossas capacidades como ele tinha. E é claro que ele desejou criar um meio para que nós pudéssemos desenvolver isto. Muito bem. A ideia seria construir um mundo e colocar as pessoas neste mundo com liberdade de escolha. E ao terem liberdade de escolha, obviamente, essas pessoas poderiam errar. E ao errar, elas estariam afastadas da presença de Deus. Porque a lei era muito rigorosa e exigia que aquele que errasse, aquele que pecasse, tivesse que pagar pelo seu erro. Como resolver esse problema? O Pai Celestial tinha uma boa ideia. Precisamos de um que nasça, consiga manter uma vida perfeita e que se sacrifique. E por ter essa vida perfeita, tenha a possibilidade de não ter nenhuma exigência da justiça sobre si mesmo. E com isto, nós poderíamos, então, ter uma oferta, um sacrifício pelos pecados coletivos que fosse suficiente para fechar essa boca da justiça que queria devorar os pecadores, as pessoas que cometiam erros. Sabemos que tivemos um candidato a isto, que foi o nosso irmão, filho primogênito do nosso Pai Celestial, Jesus Cristo. Mas, certamente com esse plano tão arriscado, porque era arriscado,
vir à Terra, sem lembrar de nada do que aconteceu antes, ter liberdade para fazer erros de toda espécie. E nessa ideia, possivelmente muitos se perderiam. Muitos filhos do Pai Celestial não poderiam voltar para casa. Então, apareceu um outro com uma ideia interessante. Eu consigo trazer todos de volta à casa de nosso Pai. Todos. Para que isso aconteça, nós tiraremos deles a liberdade de escolher. Podia parecer interessante esse plano, porque ele salvava muito mais gente. O problema é que ele salvava muito mais gente sem capacitação, sem habilidades que só o exercício do arbítrio poderiam trazer para nós. Então, logo se formou uma decisão. Aqueles que queriam um plano com certeza de voltar a morar com o Pai Celestial, mas voltar limitados, sem ter experiências suficientes para poder chegar a entender a posição de Deus. Ou nós poderíamos correr um risco e poderíamos, se conseguíssemos cumprir os requisitos, voltar, mas voltar muito melhor qualificados. Muito bem. Sabemos que houve um debate extremamente acalorado. E 1/3 daqueles filhos de Deus não quiseram correr esse risco e defenderam de forma tão intransigente o seu ponto de vista que eles foram expulsos daquele lugar. Satanás e esse 1/3 dos que habitavam nos céus fizeram um arranjo em suas mentes. Fazer todo o possível para evitar que os filhos de nosso Pai pudessem voltar à presença deles. E aí, para resumir, nós estamos aqui hoje. Estamos aqui nesse mundinho bom, com Covid, com Lula, com Bolsonaro, com todo esse povo aí. E a grande questão é: o que será de nossa vida? Hoje pela manhã eu fiz algumas visitas com o presidente Schweire e pelo menos 2 pessoas falavam dos temores que eles tinham acerca dos tempos em que nós estamos vivendo. E foi muito interessante porque quando a gente vive nesse mundo, olhando as notícias, olhando redes sociais, há a tendência de se criar um desespero na gente e uma desesperança. E aí nós podemos nos esquecer de algumas coisas importantes, na realidade, algumas coisas fundamentais. A vida é cheia de distrações. Deus não cobra você, através de um boleto, o seu dízimo, a sua oferta de jejum, mas não se preocupe, porque se você não pagar a conta da água, da luz, eles vão relembrar você de uma boa ou de uma dura forma. Se você deixar de pagar o cartão da loja, você receberá o direito de ter moças
ou moços simpáticos ligando para você diariamente. E se eles não encontrarem você, eles vão importunar aquelas pessoas a quem vocês deram o contato para ser referência. Então, tudo chama atenção, tudo pede, a capacidade de saciar-se, ela acabou, porque cada vez que você pensa que tem alguma coisa boa na sua mão, aparece uma outra melhor ainda. Te informam que se você quer ser o cara legal, você tem que ter mais, ter o melhor, o que leva você a ficar ingrato pelo telefone que você tem, pelo carrinho ou projeto de carro que você tem, pela casa que você tem, pela comida que você come. Então, é muito difícil ser distraído neste mundo. Muito difícil. Talvez se a gente pensar por esse ângulo, a gente vai ter uma visão um pouco mais misericordiosa daquele 1/3 que não quis se submeter a essa loucura que nós vivemos hoje. Agora, esse mundo aqui, ele serve muito bem para que nós possamos cumprir os 2 propósitos que o nosso Pai tinha em relação a nós. Ele serve para nos dar o treinamento de nossas habilidades e ele serve para que nós possamos ter uma ressurreição. No livro de 2º Nefe, capítulo 2, e eu fico, de certa forma, perplexo com a clareza que a doutrina da expiação foi ensinada nesse continente aqui. Leí quando estava prestes de se despedir desta terra, chamou cada um dos seus filhos para uma boa conversa. E no versículo 6 desse capítulo diz assim: portanto, a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias, porque ele é cheio de graça e verdade. E ele se oferece em sacrifício pelo pecado, cumprindo assim todos os requisitos da lei, para todos os quebrantados de coração e contritos de espírito, e para ninguém mais podem todos os requisitos da lei ser cumpridos. Portanto, quão importante é tornar estas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e toma-a novamente pelo poder do Espírito Santo para efetuar a ressurreição dos mortos. Sendo ele o primeiro a ressuscitar. Ele é, portanto, as primícias para Deus, visto que intercederá por todos os filhos dos homens. E os que nele crerem serão salvos. E por causa da intercessão feita por todos os homens vão a Deus. Portanto, se acharão em sua presença para serem julgados de acordo com a verdade e santidade que estão nele. Por conseguinte, todos os requisitos da lei
dada pelo Espírito Santo para a aplicação do castigo estipulado na lei, castigo esse que está em oposição à lei estipulada para a felicidade. Alguns pontos interessantes dessa escritura são o fato de que o sacrifício foi feito por todos, no entanto, nem todos fazem proveito desse sacrifício. E aqui é muito interessante. Ao ser redimidos, nós trocamos de credor. Antes nós éramos credores da justiça e Cristo comprou a nossa salvação por meio da sua vida perfeita e por meio de oferecer a si mesmo para saciar essa boca escancarada, esfomeada da justiça. Agora, se antes disso, a pergunta é: o que eu vou fazer da minha vida agora? Essa é a pergunta. Queria pedir a ajuda de um rapaz e uma moça para me responder uma pergunta. A pergunta não é difícil, tá? E não tem resposta certa, então não fiquem aterrorizados. Temos aí um rapaz e uma moça? Chega mais. Já temos um cabra macho aqui, ó. Todo estiloso. Cabeleira modelo Chico César. Ah, garoto, hein? E cadê a moça? Onde está a moça? Não tem uma corajosa aqui sequer? Hein? Então, vou perguntar para o nosso garoto Chico César aqui uma coisa. E conte, quando você ouve tudo o que a gente conversou, essa introdução aqui, o que você acha que a gente pode fazer com esse conhecimento? O que deve ser da nossa vida a partir de agora? Se nós tivéssemos esse conhecimento aqui de primeira mão na nossa cabeça, ou talvez a partir de agora, uma vez que ele está reavivado na nossa cabeça. Quer tirar a máscara para responder aí para nós? Quando eu penso sobre o plano de salvação, o primeiro passo, né, realmente na vida pré-mortal, e sobre o que o Helder Sankari disse, ele mencionou um ponto muito importante que me fez ponderar um pouco, né? Ele deixou com muito detalhe a vida pré-mortal, o conselho dos céus, mas ele parou exatamente no ponto quando Satanás, né, e aquele um terço seguiram ele para a terra. E esse ensinamento aqui, esse último que ele parou, é algo que me lembrou, e na pergunta, né, é algo que eu usaria realmente, sempre ter a lembrança de que esse um terço estão sempre ao nosso derredor. Ao nosso redor está Cristo, ao derredor estão eles, e que a gente tem que sempre ter o cuidado redobrado para que a gente não possa cair em tentação, né, e realmente estarmos sempre lembrando de onde nós viemos, de onde nós podemos ir. Muito bem. Muito obrigado. Viu? Qual é o seu nome? Meu nome é Richard. Richard, não é Chico César, não, né? Temos uma moça simpática aqui para nos ajudar? Senão eu vou começar a chamar. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três.
Ninguém para salvar a próxima vítima, não? Muito bem, eu vou chamar a moça que está se escondendo ali, quase entrando dentro da máscara, em cuja camiseta está escrito Vogue. Vem aqui contar para nós uma coisinha. Então tá bom, vou te dar uma chance. Você pode ficar livre, desde que você indique uma outra moça. Qual delas? Natália? Chega aqui, Natália. Sacanagem, Natália. Essas tuas amigas... Essas tuas amigas, hein? Não vale nada, hein? Tá louco. Se precisar, corte sua cabeça mesmo, hein? Pois é. Mas Se tudo estiver bem. namorando, também eu furo o olho. Será que não? Acho que não, né? Ela não faria isso, né? Imagina. O que essa visão, essas coisas que nós debatemos abriu assim na sua cabeça? Me conte. Pode vir para cá, sim. Tirar a máscara, se quiser. Ui, que bonito. Obrigada. É realmente algo muito maravilhoso. Sempre que eu penso, que eu pondero, que eu escuto sobre o plano de salvação, a minha mente ela se expande sobre como tudo foi criado de uma maneira tão perfeita, né? Hoje nós sabemos quem nós somos, de onde nós viemos e onde a gente pode chegar por causa desse conhecimento. E é muito grandioso saber que lá nos conselhos dos céus a gente aceitou estar ao lado de Jesus Cristo. Isso eu acho que é o que mais me dá alegria, porque a gente já venceu nessa primeira parte. Só o fato de estarmos aqui, a gente pode ter certeza que a gente fez a escolha certa. A gente tomou a primeira e a melhor decisão que a gente poderia ter tomado. E agora é só agir de acordo com essa decisão e com o conhecimento que a gente tem sobre isso. Muito bem, muito obrigado. Muito bem. A amiga da onça está ali, né? Só na maldade no coração. Agora, vamos pensar um pouquinho acerca do risco que nós corremos aqui. E aqui é interessante nós irmos para o versículo 26 e 27, porque aqui no versículo 26 e 27, você vai verificar mais uma consequência da expiação. A expiação já tornou possível, a ressurreição já tornou possível cessar as exigências da lei sobre aqueles que têm um coração quebrantado e contrito. A expiação proporciona o julgamento, como está escrito no versículo 9. E outra coisa que a expiação proporciona. Ô, amiga Dão, você sabe ler pelo menos? Não. Não sabe, não? Vem aqui ler a escritura para mim, vem. Então tá bom. Escolhe uma outra pessoa para ler. Pode ser um menino agora. Vamos chegar aqui. Qual que é o seu nome mesmo, meu jovem? Rafael, você é amiga da onça ali, né? Então tá bom, né? Vamos ver o versículo 26 e o 27. E o Messias vem na plenitude dos tempos, para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem a ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande e último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Muito bem, muito obrigado, meu nobre.
Essa escritura é bem interessante porque ela demonstra que o livre-arbítrio é resultado também da expiação. O Messias vem na plenitude do tempo para redimir os filhos dos homens, e porque eles são redimidos da queda, tornam-se livres. Então, a redenção justifica a expiação, ela custeia a nossa liberdade de escolha. A mesma liberdade de escolha que nós tivemos desde que nascemos lá, desde que éramos pequenos bebês espirituais, e a mesma liberdade de escolha que tenho isso. Já imaginou que coisa louca, né? A mesma expiação que serve para nos aperfeiçoar é a expiação que nos traz liberdade. Liberdade para escolher. E essa liberdade é um negócio perigoso. Perigoso porque há muita coisa envolvente ao nosso redor. E aqui eu queria perguntar para vocês, e aqui eu gostaria de abrir um tempo para que nós pudéssemos debater. Eu gostaria que vocês tivessem possibilidade de lançar para nós perguntas a respeito das escolhas, a respeito do método com que você resolve as suas escolhas, a respeito de como você lida com essas demandas que às vezes nos deixam meio paralisados e a gente tem dificuldade de tomar uma decisão até. Vamos lá. Agora é a hora de vocês. Isso me lembra, e houve silêncios nos céus por meia hora. Chega mais, meu nobre rapaz. Ele quer fazer uma pergunta para nós? Pode chegar aqui, por favor. Vão preparando as perguntas aí, turma. Senão a gente vai terminar daqui a 5 minutos. Por favor. Então, acho que para lidar com as dificuldades é só seguir o que o Elder Ulisses Soares disse, acho que na conferência de 2020, que se você está longe do imã, ele não te atrai. Então, se você sabe que tem uma dificuldade em determinada situação, é não olhar para ela e estar longe. Eu acho que isso tem me ajudado. Sabe que com as tentações é uma coisa maravilhosa esta estratégia. E muitas pessoas têm lidado com suas dificuldades hoje, e muitas das dificuldades elas estão a um clique da gente. Muito obrigado, meu nobre. E aí? Oh, apareceu uma moça corajosa para iniciar. Vem aqui iniciar para a gente aqui, então. Para todo mundo lá de Ipatinga ver uma moça bonita, simpática. Tá solteira, tá casada, tá o quê? Solteira. Sem comprometimento, por enquanto? Solteira. Então tá bom. Minha dúvida é o seguinte: tem uma escritura que fala que a gente deve buscar as coisas espirituais
antes das coisas terrenas, no livro de Mormon, mas eu não lembro onde. Minha dúvida é o seguinte, como equilibrar? Qual o limite? Porque eu sei que às vezes a gente foca muito numa coisa, foca muito nas coisas da igreja, e às vezes deixa um pouco as coisas terrenas, mas às vezes a gente perde um pouco do equilíbrio, foca nas terrenas, esquece as espirituais. Uma coisa que eu tenho dificuldade é o equilíbrio. Até onde eu devo colocar as coisas espirituais eu devo colocar em primeiro lugar sempre. Mas até onde? Essa é a minha pergunta. Até onde? Muito bem. Qual que é o seu nome mesmo? Ana. Ah, Ana, muito bem. Ana, pode voltar para lá se quiser. Depois que ficar braba com a resposta, você pode voltar. Sabe o que é interessante? Algumas escrituras falam para nós de requisitos de Deus. No livro de Mormon, temos uma escritura muito interessante que nos ajuda a ter essa visão, no livro de Omni. Acho que vou contratar um jovem aqui que era bom de busca de escritura para me ajudar. Vai ficando velho, os cabelos brancos vão chupando a nossa habilidade, sabia disso? Um dia vocês vão estar lá com o cabelo branco. Vocês vão saber como é que é isso. Aí vocês vão lembrar de mim que eu falei para vocês essa coisa triste. Omni, versículo 26. E agora, meus queridos irmãos, eu quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis de sua salvação e do poder da sua redenção. Sim, vinde a ele e ofertai-lhe toda a vossa alma como dádiva, e continuai em jejum e oração, perseverando até o fim. E assim como vive o Senhor, sereis salvos. Aí quando você lê essa escritura, você diz assim, nossa, o Senhor é tão guloso, ele quer a gente inteirinho. É interessante que o Senhor quer o nosso coração, quer a nossa devoção, mas ele quer isso na forma de prioridade. Agora, vamos fazer umas contas? Quais são as atividades básicas de todo membro da Igreja de Jesus Cristo a fazer diariamente? A nossa vida do dia a dia está entre oração e escrituras. Isso aí. E a terceira é servir. Agora, vamos imaginar o seguinte. Quantas horas que a gente gasta para estudar as escrituras num dia? Se tivermos alguém que gaste mais do que 1 hora, difícil, né? Que alguém que trabalhe, alguém que estude, alguém que tenha a sua vida, talvez vai conseguir ler uma meia hora, talvez ouvir um discurso da conferência também, num deslocamento aí no fone. Se a gente for somar o tempo da oração, vamos orar de manhã, vamos orar à tarde, ou lá à noite, vamos fazer umas orações meio que tabajara aí para abençoar o alimento e coisa parecida. Se você for um camarada bom de fazer oração, mas bom mesmo de fazer oração, você não vai gastar mais do que 4 minutos, 5 minutos numa oração do dia a dia. Salvo quando tiver alguma pereba maior na vida que a gente fica mais orador, né? Mas isso não se preocupe, porque o Senhor entende isso. Quando você fica mais orador na hora que você tem uma pereba na sua vida, o Senhor fica feliz que você está buscando o auxílio dele. Então não se recrimine pelo que você
talvez não consiga fazer também nos outros dias, mas aproveita. E posto em agonia, orava mais intensamente, não é verdade? Bom, então se você for um camarada poderoso, assim, bom da oração, tudo, você vai gastar 40 minutos aí no seu dia para ler e fazer as suas coisas espirituais. Quanto tempo sobra para você? Vocês percebem que é muito pouco? Então, Ana, é a constância que produz um verdadeiro discípulo, não a quantidade do que ele faz todos os dias, entende? Quando eu era bispo e presidente de estaca, eu ia domingo de manhã para a capela, tinha 1h30 de reunião, ia para a igreja, ia para casa, 3h30 eu voltava para a capela ou saía para fazer visitas com os bispos, com os presidentes de quórum, e voltava para casa lá pelas 7h, às vezes um pouquinho mais, se tivesse alguma encrenca maior na igreja aí. E uma noite por semana eu também separava para servir. Então, de 7h até as 22h, eu estava servindo. Se eu for pensar bem, eu gastava umas 10 horas servindo por semana como bispo e como presidente de estaca. Agora a pergunta é, será que é muita coisa? Vamos diluir isso por 7 dias. Vai dar, vamos chutar aí para dar uma arredondada, 1h30. Aí, vamos somar com aqueles 30, 40 minutos de oração. Bom, se a gente for diluir no nosso tempo, nós vamos ter 2 horas por dia somando nossos serviços e as nossas orações. O problema é quando você decide dar uma fatia do seu dia, do seu momento para o Senhor, use essa fatia de forma adequada, entregando a Ele a sua mente e seu coração. Bom, como presidente de estaca, como bispo, que são pessoas muito ocupadas, agora vamos imaginar que eu tinha ainda 22 horas por dia. Então tem tempo suficiente para nós fazermos as nossas coisas, mas o que o Senhor quer é que você tenha constância fazendo pequenas coisas todos os dias. Essa constância dá para você segurança para você poder ficar feliz e confiar no Senhor e saber que Ele vai te abençoar nas outras coisas que você faz. Presidente Daniel, dá uma completada para nós nessa resposta, que eu acho que ficou pela metade. Fala um pouquinho. Eu acho que isso é completo. O que é bom que eu decido o que é metade e o que não é, né? Eu acho que a resposta está completa. Mas vamos espremer mais esse limão. Falaram que o senhor é amigo da onça. Se eu fosse jovem adulto solteiro, ia casar com aquela moça. Eu acho que tem vários candidatos aqui que podem vir falar, inclusive, né? Não. Mas eu não vou ser o amigo O que é da deles está guardado. Ah, então tá bom. Eu acho que a resposta do Elder Sankari está completa. Quem sou eu para completar? Mas tem algo que pode nos ajudar muito. Nós temos, e principalmente vocês que são jovens adultos solteiros, tem muitas coisas para fazer, muitos estão estudando, trabalhando, namorando. Quem não está namorando tem essa preocupação a mais. Mas eu queria falar para vocês que essa questão da constância vai ajudá-los a se aproximarem do Salvador.
O Elder Sankara usou essa escritura lá no livro De Omni, de se achegar a Cristo. Quando nós nos achegamos a Cristo, nós temos o privilégio de ter a companhia do Espírito. E o Espírito é um grande professor. Em João 14,6, o Salvador disse, João 14,6, não é João 14,6, não, estou perdido aqui. É João 14,26, é isso mesmo. João 14,26. Oi? Está na Bíblia. É Bíblia. Eu vou abrir aqui para vocês. Me deu um branco aqui, mas dá para abrir. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 26, falando sobre o Espírito, Salvador disse, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós nunca podemos esquecer que o Espírito Santo é um grande professor. Ele pode nos orientar e nos ajudar a encontrar esse equilíbrio. Ele pode nos ensinar como encontrar esse equilíbrio, que pode ser diferente para cada um de nós. Então, essa constância que o Elder Sankara falou, eu creio que nos ajuda a nos aproximar do Senhor. E quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, mais disposto Ele vai estar para nos ajudar, para nos auxiliar. E o Espírito é um professor que pode nos ajudar com isso. Eu acho que eu espero não ter feito nenhuma besteira que tenha atrapalhado. Não, tá bom. Aqui tudo é bom, não tem mais. Vamos lá. No livro de Alma, eu vou concluir essa explicação com uma escritura que me intrigava. Às vezes eu achava que a alma estava tirando o sarro da nossa cara com essa escritura aqui. Vamos achar. Alma 37, versículo 44. Olha a tirada de sarro do homem. Pois eis que é tão fácil dar ouvido às palavras de Cristo. Rapaz do céu, ficar pensando assim, nossa, mas esse cabra era bom, né? Mas se a gente for pensar, dar ouvido às palavras de Cristo é uma coisa ridiculamente fácil. Vocês me respondem rapidinho. Quanto jejum por mês? 1. Quantos dias do Senhor no mês? Na pior das hipóteses, vão ter 5. Se não tiver que se esforçar muito, vai ter 5, né? Quando que a gente paga o dízimo? Uma vez por mês, quando o dinheiro cair na sua mão, você paga o dízimo. É simples, está tudo prescrito. E tudo isso que está prescrito pelo Senhor não exige tempo integral da nossa vida. Então, faz o que está bem prescrito pelo Senhor e vive com confiança de que o Senhor está satisfeito com o seu dia a dia, fazendo essas coisas dia a dia, batendo o cartãozinho SUD lá, orar, fazer uma oração, aí você vai ler as escrituras, vai servir alguém, aí você vai dormir, no dia seguinte, o que você vai ter que fazer? Orar, ler as escrituras, serve alguém, vai dormir, para quê? No dia seguinte você vai fazer a mesma coisa, e esse negócio de perseverar até o fim é chato pra caramba, porque é sempre fazer a mesma coisa. Não tem novidade. Vamos lá. Ajudou, complicou, o que aconteceu na sua cabeça? Deu para dar uma... mais ou menos? Recorrência.
Fazer todos os dias um pouco. Próxima pergunta. Por favor, meu nobre, chega aqui. Na passarela, mais um galã do Conselho Estudantil. Veste camisa bordô, é isso, né? Será? Não sei, eu também não sei ver a cor, eu sou daltônico. É bordô? Chutei bem, né? Bom, eu gostei muito que durante o momento que você estava pontuando as perguntas, você falou das demandas que a gente tem na nossa vida. E um dos maiores desafios que eu tive desde que eu cheguei de missão, eu sempre tenho, pelo menos na minha imagem, uma imagem que eu tenho que me manter perto do bosque sagrado, um lugar onde eu encontro revelação, um lugar onde eu encontro refúgio. Alguns momentos eu tenho que estar perto de Getsemane e estar mais perto do Salvador e do poder dele. E durante muita reflexão eu sempre me pego vendo que no Evangelho diz que a palavra mais importante é lembrar. Lembrar do Salvador, lembrar da expiação dele. Então eu queria perguntar para você, o que você faz para lembrar do Salvador durante a sua semana, mesmo com assim a vida com tantas demandas, tantas coisas, às vezes problemas familiares, problemas de todo tipo de natureza. Quais são algumas coisas que você fez durante a sua época de jovem que te ajudaram a lembrar mais do Salvador e te deixar mais perto desses locais sagrados? Sabe que quando eu era jovenzinho, eu já pisei no tomate, que nem vocês em algumas coisas, né? Lá em Curitiba, eu era jovem da URM, adulto solteiro, numa época muito bacana. Tinha quase todo ano eventos onde tínhamos uma autoridade geral, ou alguém do Quórum dos 12 Apóstolos lá. E cada vez que eu olhava para aqueles homens lá, eu ficava maravilhado, dizia assim, nossa, eu quero ser que nem ele, eu quero ser que nem ele, eu quero ter esse espírito. Aí eu chegava em casa, animadaço, pegava uma folha e começava a escrever minhas metas mirabolantes. Eu vou ler meia hora do livro de Mórmon, meia hora do Novo Testamento, meia hora de Doutrina e Convênios, fazer isso, aquilo, e montava todas essas metas mirabolantes. Aí chegava, vocês imaginam que não chegava terça ou quarta-feira e a coisa não tinha andado nada, né? Então, fazer um pouco e fazer sempre nos ajuda a lembrar o que nós temos de fazer. Tratar o evangelho como prioridade nos ajuda a lembrar o que temos que fazer. E se não tiver uma rotina na nossa vida, nós não conseguimos estabelecer esses momentos para a nossa vida. Mas eu queria contar para você uma coisa que sempre acontece comigo. Sempre, sempre, sempre. Eu estou com uma pergunta, estou com alguma dúvida, eu vou lá na sala celestial do templo, faço uma oração, reza braba, assim, para ter a visão, entender a coisa. E quase que sempre eu não saio com a resposta lá. Nossa, quero ter uma resposta da sala celestial. Irmão, raramente eu sei o que é isso, sabe? Mas, quando eu saía durante a semana para servir, visitar, entrevistar, a revelação vinha naqueles momentos. Então, quando você consegue se esquecer um pouco de si mesmo e fazer algo por outro, a sua possibilidade de conseguir experiências similares às de Cristo fica maior, a sua possibilidade de conseguir mais revelação se torna maior, e aí vem aquela velha sensação que o pessoal que faz missão tem, né?
nunca mais eu senti aquele espírito da missão. Está no teu acesso, filho, está na tua mão. Vai fazer uma ministração boa, porreta lá, para ver se o espírito não aparece naquela hora já. Então, quando você faz alguma coisa por outros, você encontra Cristo na sua vida. Porque Cristo não fez absolutamente nada por ele mesmo. E quando você pega alguma coisinha da sua vida, um tempinho ali, e faz o que Cristo gostaria que você fizesse, as coisas mudam. A revelação fica mais próxima de você. Tem um camarada aqui na congregação, que nós estamos aqui hoje, que ele é jovem há muito mais tempo que eu. Então, presidente Dias, chega aqui e dá uma ajuda aí para complementar essa pergunta. Ele achou que ia ficar quietinho ali, escondidinho, na maior mineirice possível. Eu estava pensando ali agora algumas coisas, né? Essas perguntas do Helder Sankara me fez refletir algumas coisas. Primeiro, com relação ao plano de salvação. Eu pensei que, para mim, agora, o plano de salvação significa perseverar. Eu tenho que perseverar, porque eu tenho conhecimento, eu tenho feito os convênios com Deus, então, para mim, é perseverar. Com relação à pergunta do Lourenço, eu fiquei pensando também, né? Como é que eu posso seguir Jesus Cristo todos os dias, pensar nele todos os dias? Foi falado aqui, começa de manhã a gente estudando as Escrituras. E eu me lembrei agora, quando eu era jovem, que eu queria fazer vestibular, e tinha um líder na igreja aqui, ele foi o primeiro presidente da Estac em Belo Horizonte, foi o primeiro representante regional, foi o primeiro 70 de área aqui de Minas Gerais. Ele me chamou para conversar, e esse homem, muitos conhecem ele tinha PhD em economia, PhD dele na Universidade de Los Angeles. Então, ele não foi, estudou e voltou e defendeu as teses dele, não. Fez tudo lá. Ou seja, era uma pessoa altamente capacitada. E ele chegou para mim e disse assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês querem ter sucesso? Você quer ter sucesso nos seus estudos, na sua vida? Você quer passar no vestibular de medicina? Eu vou te ensinar o segredo. E eu falei, eu quero? Fiquei bem animado em ouvi-lo. Ele disse para mim assim, então você vai fazer o que eu fiz lá em Los Angeles. Porque o negócio era muito difícil, eu tinha que estudar 16, 20 horas por dia, ele disse. Mas ele disse, antes de você estudar as coisas da sua escola, antes de você estudar para se preparar para o vestibular, você estuda as Escrituras. E depois você pede o Espírito Santo com você, como diz aqui o presidente Daniel. O Espírito Santo vai iluminar sua mente, você vai ficar mais inteligente e você vai aprender mais. E, de fato, eu coloquei isso em prática. E eu vi que, naquele ano que eu estava me preparando para entrar na universidade, eu aprendi muito mais do que, acho que, 10 anos anteriores estudando. Eu vi que Deus abriu minha mente, a minha inteligência e a minha capacidade foram muito ampliadas. Então é isso, Lourenço. Eu acho que a gente começa o dia estudando as Escrituras, pedindo o Espírito Santo conosco. E como é que durante o dia você está no seu trabalho, você vai pensar em Cristo? Eu acho que as situações que aparecer na sua vida, você pode pensar, o que Cristo faria se estivesse no meu lugar aqui? Como eu posso ser um discípulo de Cristo nessa situação? Então é isso, Helder Sankara. Eu não sei se eu fui claro aqui, mas foi o que me veio na cabeça, foram os meus sentimentos enquanto você estava fazendo as perguntas para os jovens. Você vai ficar por aqui já, Felipe? Corre risco de a gente chamar você de novo. Volto a repetir. Fazer um pouco e fazer sempre é muito melhor do que fazer muito de vez em quando. Então, esse é um ponto fundamental.
você está muito difícil para fazer as coisas, talvez você não consiga naquela época estudar meia hora ou coisa parecida, mas estude um pouco. Esse tempero de saber colocar Deus em primeiro lugar faz com que ele fique mais animado para completar nossos esforços com a graça. Às vezes, a graça de Deus pode vir. Eu não estudava no domingo habitualmente. Inclusive, quando tinha que prova no dia seguinte, eu ia dormir um pouco mais cedo, lá pelas 9. Acordava 1h da madruga, estudava da 1 até as 5, dormia 1 hora para dar uma concentrada ali no conhecimento, né, para ele sedimentar um pouco, e ia fazer prova. E muitas orações que eu fiz foi: Senhor, o Senhor sabe das minhas limitações, dificuldades, me ajuda para que caiam as perguntas que eu saiba responder, me ajuda para que eu tenha clareza em não fazer nenhum tipo de omissão, de erros tolos durante essa avaliação. E aí o Senhor fazia a graça dele abundar em minha vida. Agora, é muito difícil de você ter confiança de que a graça de Deus vai ser suficiente para você, se você está se sentindo meio despreparado ou dando um golpe no Senhor ali, porque você não está fazendo muito bem, você não tem confiança para poder chamar o Senhor na chincha. Aí complica a nossa vida. Me lembro quando eu fui fazer a prova de título de especialista em psiquiatria, eu cheguei e bati um papo com o senhor: Senhor, olha, o negócio é o seguinte, sou dizimista integral, eu estou estudando que nem um burro querendo ficar inteligente, tenho minha família para sustentar, quero dar uma vida melhor para ela. Senhor, dá um jeito, me ajuda, né? A confiança de que você não está pisando na bola com o Senhor ajuda você a ter perseverança. Quebrou um galinho aí, não? Temos perguntas dos telespectadores? Vamos cá, Reginaldo. Os telespectadores agora vão participar também. 3. Uma só? Não, vamos ver aqui. Responder umas 2 ou 3. Vamos responder as 3 dos telespectadores, né? Então, o rapaz falou assim: deixe claro que não é pecado grave. Me esforço para me arrepender sinceramente, mas algumas vezes volto a cometer alguns erros e fico muito frustrado. Como posso usar a expiação para realmente mudar e não voltar a cometer o mesmo erro? E a outra pergunta é... Pode ficar nessa aí primeiro. Então, vamos segurar. Não fique nervoso, que essa aí dá muito caldo para a gente conversar. Vamos na palavra. Pregar a palavra. E na palavra diz o seguinte, Mosias. Não, na realidade, não vou para Mosias, não. Eu vou para Doutrina e Convênio, seção 3. Doutrina e Convênio, seção 3, foi uma escritura bem interessante. Eu estava meio triste na missão, me sentindo meio com a bola murcha, frustrado. Aí eu fui conversar com o presidente da missão. E ele ouviu toda a minha choradeira. E aí ele falou: você está frustrado, Helder? Eu falei: sim. Aí ele mandou abrir a escritura na seção 3 do Convênios. Lembra-te de que não é a obra de Deus que se frustra,
mas a obra dos homens. Então, ele me convidou a fazer as coisas da maneira que o Senhor gostaria que fossem feitas. Só que eu queria dizer para vocês que na vida de pessoas que se esforçam para guardar os mandamentos, existe um tipo de frustração que é objetivos ou perspectivas muito aquém das nossas capacidades. Era muito fácil ficar deprimido lá e frustrado quando eu fazia meu plano de estudos mirabolante e não conseguia cumprir nada dele, porque eu não levava em conta de que o Elder Scott já tinha vivido pelo menos uns 50 anos mais que eu e que ele tinha tido todo esse tempo para amadurecer a vida dele. Eu achava que eu podia obter aquilo de uma hora para outra. Então, entendam bem o que eu vou dizer. Isto não é uma licença para fubecar, mas nós precisamos ser um pouquinho menos críticos de nós mesmos. A recorrência de pequenos erros, ela está presente na nossa vida, em muitas situações. Hoje, é muito mais fácil para eu manter a virtude adornando meus pensamentos incessantemente, sendo que eu vou chegar em casa, ter uma esposa bem bacana, sorridente, bonita, alegre para me receber, os filhos são gente fina, tenho que trabalhar 8 horas por dia pensando em ajudar os outros a terem uma vida melhor. Puxa, é mais fácil. Eu já quebrei a cara muito mais vezes. Eu já tropecei muito mais vezes. O tropeço, a dificuldade para viver certas coisas, ela é algo que é inerente à nossa natureza de falhas humanas. Então, temos que tomar um cuidado para não sermos exigentes e cruéis conosco, por queremos correr mais do que as nossas forças nos permitem, ou queremos alcançar imediatamente uma maturidade que só vai chegar na nossa vida muito mais tarde. Quando um jovem lá com problema com pornografia, masturbação, ou qualquer outro que seja, chega 2 semanas depois para falar com o bispo, dizendo: bispo, eu errei de novo, eu sou um desgraçado, um miserável, a conversa tinha que ser: nossa, que bom que você conseguiu passar 14 dias sem mexer nisso. Vamos tentar fazer melhor? Vamos continuar? Viu o desenvolvimento que você está tendo? Então, nós precisamos ser um pouco mais bondosos conosco mesmo. Conosco, não, conosco mesmo é errado. É conosco só. Velho também fica... Faz tempo que não estuda português e fica cometendo uns erros ridículos aqui. Reginaldo, vem cá ajudar já a responder um pouquinho mais. Venha compartilhar um pouco da sua perspectiva sobre isso. Eu queria falar que eu gosto muito desse jovem, e ele é assim, um grande exemplo para mim, e dizer para ele que acontece, e já aconteceu comigo também. Eu aprendi uma grande lição na vida no livro de Éter, uma escritura muito conhecida por nós, que diz o seguinte: e se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei sua fraqueza. E dou fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim,
Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Eu consigo localizar algumas coisas interessantes nesse versículo, que fala a respeito de humildade e humilhar-se. E muitas vezes temos dificuldade em sermos humildes, em reconhecer que o problema está conosco, em reconhecer que eu não mudei, ou eu simplesmente maquiei alguma coisa, mas não se transformou dentro de mim. A humildade em reconhecer que se eu não me voltar ao Senhor, é só Ele que pode me mudar, eu não consigo me mudar sozinho. Então, a humildade é esse reconhecimento, esse baixar a cabeça diante do Senhor e entender que eu posso mudar. E o Senhor fala, além de humildade, em humilhar-se. Então, eu procurei muito tempo saber a respeito disso. O que é humilhar? Como é que eu me humilho? É muito interessante isso. E eu achei no dicionário, na época, a palavra em oposto à humilhação, que eu acho que está mais ligada a isso daqui. É quando você louva, quando você se apega, quando você devota total confiança nesse ser que é nosso Deus. Então, o humilhar-se é quando eu abandono a mim próprio e permito com que a vontade dele prevaleça. Como disse o presidente Nelson, eu deixo com que ele prevaleça sobre as minhas vontades. E eu percebi, então, que quando eu me tornei humilde em algumas coisas e consegui reconhecer, e quando eu louvei a Deus, por apesar dos meus erros, ele ainda me amar, ele ainda me entender, e ele ainda me dá mais uma chance, 2 chances, 3 chances, foi aí que eu consegui vencer algumas coisas na vida. Foi aí que eu consegui perceber que aquilo deixou de ser um problema, passou a ser uma virtude, e eu tendo isso agora como virtude, eu poderia ajudar outras pessoas. Eu poderia, outros que se encontram na mesma situação que eu estava no passado, agora eu posso estender a mão. Eu percebi que enquanto eu não estava nessa condição de ajudar outros a levantar-se, eu não estava apto a passar por outra fraqueza na vida. E quando nós estamos prontos e aprendemos a lição, estamos prontos a ter a empatia com quem sofre do mesmo problema que nós, aí agora chegou a hora de fazer a obra de Deus na vida dos outros e ser testemunho vivo de que a nossa vida mudou, porque eu me humilhei, porque humildemente eu me recorri àquele que podia fazer alguma coisa por mim. O presidente Daniel, ele é um cara espertinho, então ele não deixa se pegar 2 vezes. Então, enquanto nós estávamos aqui respondendo a pergunta, ele já abriu uma escritura sobre esse assunto ali. Pode vir. Eu olhei, estava olhando para a escritura. Eu vou mudar de lugar ali. É que eu não posso cair 2 vezes, né? Mas enquanto o Elder Sankari estava falando, e essa é uma pergunta muito boa, e ele falou que nós precisamos nos perdoar e não se exigir tanto da gente. Às vezes a gente se cobra tanto, às vezes a gente retorna do campo missionário e parece que tem algo gravado na nossa testa escrito profeta, que a gente vai no espelho e acha que é o Senhor dos Senhores. Mas tem uma escritura em Doutrina e Convênios, na seção 93, que é um testemunho de João Batista em relação ao Salvador Jesus Cristo. Seção 93, versículos 12 e 13. Diz assim, ó, olha que interessante, João Batista falando do Salvador. E eu, João, vi que no princípio ele não recebeu da plenitude, mas recebeu graça por graça. E a princípio não recebeu da plenitude, mas continuou de graça em graça até receber da plenitude.
Nós temos fraquezas, que isso é inerente da nossa natureza mortal, e nem todas elas serão solucionadas, na verdade, a maioria delas não serão solucionadas do dia para a noite. Não serão solucionadas, Senhor, me perdoe e me ajuda nunca mais a cometer um erro. Mas elas virão assim como aconteceu com o Salvador Jesus Cristo. Graça por graça. O que nós precisamos fazer é continuar, não desistir e crescer graça por graça, um pouco de cada vez. E um dia nós vamos receber da plenitude. Talvez vamos encontrar cura para esses desafios, para essas enfermidades, para essas dificuldades que nos perseguem. O apóstolo Paulo, ele diz que tinha um espinho na carne. Nós não sabemos qual é, mas sabemos que mesmo com esse espinho, ele continuou até o fim. Temos mais perguntas daqui, não? Vamos então para a pergunta dos telespectadores. Adorei essa pergunta, Helder. Essa é da boa, quer ver? Ele falou sobre equilíbrio em nossas vidas que precisamos ter. E o tempo que passamos fazendo as coisas necessárias é bem pouco. Porém, muitos jovens não conseguem fazer o Instituto uma prioridade. O que o Senhor, como 70, falaria aos jovens sobre como fazer do Instituto uma prioridade? Eu também estou doido para saber. Eu falaria para ele, se arrepende, seu iníquo. Isso aí. Sabe que é difícil porque eu não consigo imaginar a minha vida depois da missão sem o Instituto. Era uma coisa inconcebível, né? Era uma coisa que não colava. Na hora que eu mais precisar da ajuda do Senhor, na hora que eu estar mais suscetível a várias investidas de Satanás, eu precisava da proteção que vem dele. Então, deixar de ir para o Instituto é pular de um avião sem paraquedas. Você sabe que a desgraça vai acontecer. Não tem como. Então, há um mandamento dado aos jovens por um profeta de Deus, de fazerem do Instituto a sua prioridade. Segue o profeta. Só vai lá e faz. Só isso. Mas, se você gosta de correr riscos, se você gosta de emoções e possivelmente se lascar bastante da sua vida, se você não gosta de que o Senhor seja teu sócio nesse projeto da sua vida, pula sem paraquedas e vê o que dá. Eu desconheço, eu conheço a história de jovens que fizeram instituto e que ainda assim erraram, por outros motivos, porque não adianta só ouvir as coisas, tem que se observar as coisas que você ouve. Mas eu não conheço a história de uma pessoa que deliberadamente optou por deixar o instituto que tenha sido uma história de sucesso. Sabe qual que é o seu problema? O problema é que quando você se molhou na pia batismal, você fez um convênio com Deus.
E quando você faz um convênio com Deus, as expectativas para ser abençoado sobem. Então, você que tem um convênio com Deus, não tenha a vã ambição de achar que você pode pisar ou ser seletivo ao escolher um mandamento para seguir. Então, temos um mandamento do profeta, fazer do Instituto uma prioridade em nossa vida. Eu prometo a você que a sua vida tem muito maior probabilidade de sucesso, a sua vida tem muito maior probabilidade de alegria ao fazer e se submeter a fazer tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir. Mas eu não tiro aquela parte inicial, arrepende-se, seu Nico, para fazer. Tem mais perguntas dos telespectadores? Eu tenho mais uma. Vamos fazer essa uma e vamos cursar para o final. Helder Sancari, acredito que quando o senhor tinha a nossa idade, o senhor poderia ter tido alguns problemas de autoestima em pensar que não era capaz. Como o senhor venceu isso? Nossa, este homem é profeta. Sabe que a minha vida era um pouco desfavorável, né? Eu morava... aí teve diversas mudanças na nossa juventude, porque meus pais não conseguiam pagar o aluguel e a gente tinha que mudar de casa em casa. Aí, um dia, graças ao falecimento da minha avó, minha mãe conseguiu dar entrada numa casa que era um lugar simples, um lugar sem graça alguma para a maioria das pessoas. E a gente foi estudar na escola da vila, e era isso que tinha lá. E na escola da vila, uma criança já ansiosa, já tinha dificuldade de lidar com vários desafios que tinha. Na escola lá do quinto ao oitavo, a regra era que bullying trocado não dói, né? Então, um bullyingava o outro, e é claro que eu era bullyingado pelo meu pequeno nariz e uma série de outras coisas. E é bem interessante porque, para alguém que estava naquelas condições tão adversas e nem um pouco animadoras, a gente vivia de sonhos. Eu acho que uma das grandes dificuldades que as pessoas que têm dificuldades com a sua autoestima fazem é de fechar seu ouvido para os bons conselheiros, para pessoas que ajudem ela a enxergar a sua capacidade, a enxergar naquilo que ela pode se tornar. E alguns se agarram nisso, se agarram na sua incapacidade e afundam agarrado com ela. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é: deem ouvidos a bons conselheiros. E você triste na frente do espelho, achando-se feia, magra, gorda, cabelo ruim, cabelo bom, cabelo não sei o que lá, incapaz, não é um bom conselheiro, tá? Eu aviso já de cara que você não é um bom conselheiro. Se você está se sentindo assim,
tenha certeza absoluta de que isto não vem de Deus. Por que não vem de Deus? Nosso amigo Mormon nos ensina. Mormon, que filou bastante de espaço lá no livro de Moroni. Tem que tomar cuidado, que a gente vai falar que é a Moroni que disse, mas não é Moroni que disse, é Mormon, na maioria das vezes. Ele diz no capítulo 7, Moroni 7, versículo 17. Mas tudo que persuade o homem a praticar o mal, a não crer em Cristo, a negá-lo, e negar a Cristo inclui negar a possibilidade que ele tem de redimir você, de fazer você uma pessoa melhor, uma pessoa útil, uma pessoa com alegria. E quando nós nos entregamos a esse sentimento, nós estamos agindo contra a natureza de Deus. E nos persuade a negá-lo, a não servir a Deus, poder saber com conhecimento perfeito que é do diabo, porque é desta forma que age o diabo, pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém. Tampouco o fazem seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Então, se você está com um sentimento autodepreciativo, é mentira. Isso não é verdade. Se você está com um sentimento autodepreciativo, que leva você a não querer estudar, não querer se sociabilizar, não querer fazer outras coisas boas para a sua vida, isto não vem de Deus. Porque você é um filho de Deus. E não existe nenhum que está aqui, nenhum que está aí dentro da câmera ali, que eu estou olhando para eles, estão dentro da câmera, que não tenha vindo para esta terra munido de sementes de todas as características de seu Pai Celestial. E tudo que nos impele a acreditar que essas sementes não existem, ou nos impelem a olhar para outras coisas que não são tão essenciais na nossa vida, não vem de Deus. Ah, eu sou feio. Nossa, visitei um monte de gente feia nesse mundo, casada e feliz. E ficaram mais bonitos depois com o decorrer do tempo. Né? Ah, mas eu sou gordo também. Se quiser, se você que é magra, que vive reclamando, se inventarem uma transfusão de banha, eu sou o seu doador. Faz tempo que eu estou querendo me livrar dela. Ah, mas eu não sou tão inteligente que nem... Para com isso. Para com isso. Comparação é uma coisa completamente horrenda. Você pega a melhor capacidade de alguém, compara com a sua pior capacidade e você se convence que você é uma porcaria porque não tem aquelas capacidades. Ei, acorda. Acorda. Comparação não é algo que vem de Deus. Então, tudo que leve você a crer que você não é capaz, que você não merece, que você não pode, eu testifico a você com toda a certeza do meu coração, parafraseando Joseph, com cada fibra do meu coração,
que é mentira. E se você acredita em mentira, se você acredita em algo que vai fazer você perder a vontade de fazer as coisas, perder a vontade de participar, perder a vontade de lutar contra si mesmo, esse sentimento não vem de Deus. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito importante. Eu queria pedir a ajuda do presidente Dias sobre este assunto. Eu estava pensando nessa pergunta aí, no que o Elder Husband, ele, na última conferência, ele falou das 7 coisas da nossa alma, da alma dele, né? E ele disse assim, essas são as 7 coisas da minha alma que eu quero compartilhar com vocês, e vocês também podem ter, e vocês podem acrescentar 3, né? Aí eu fiquei pensando aqui, né? O jovem que está aqui deve acrescentar o Instituto como prioridade. Pensei de cara. Mas eu pensei que ele disse assim, ó, primeira coisa da alma dele, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. Terceiro, amar a si mesmo. Foi muito importante que foi falado aqui, porque ele mesmo diz, a gente tem que amar a nós mesmos. Ele diz, terceiro, amar a si mesmo. Quarto, guardar os mandamentos. 5, ser digno de ter uma recomendação para o templo. Sexto, que eu queria compartilhar com vocês, que eu pensei que ele diz que a gente tem que ser animado e feliz. Então, na vida que vocês estão agora, vocês têm que estar muito animado. Animado com o futuro de vocês, animado com as perspectivas. Vocês são livres para escolher o caminho que vocês querem. Vocês são livres para escolher casar no templo. Vocês são livres para escolher ser feliz. Vocês são livres para escolher ter fé em Cristo. E Elder Hasman disse, né, pensei em vocês, ó, sejam animados e felizes. E o presidente Hinckley sempre disse isso. E 7º era ouvir o profeta. E ele disse que a gente podia acrescentar 3 coisas, mas das 7, o que eu pensei em vocês é sejam animados e felizes. Vocês têm um futuro pela frente. E vocês são livres para escolher esse futuro que vocês vão ter. Vocês são livres se vão escolher ir para casar no templo ou não, o curso que vocês vão fazer. Vocês são livres para escolher se vão ter a vida eterna. Está lá no 2º Nef 2, que foi também lido aqui hoje. Então, vocês são livres para escolher. Então, sejam animados e felizes. Então, Elder Sankara, o que você disse, o que eu pensei para acrescentar seria isso. É muito comum em nossos dias nós nos rendermos a sentimentos que fazem com que nós acreditemos que nós somos seres que simplesmente recebem a ação. Ah, eu sou assim porque meu pai é assado. Ah, eu sou assim porque eu nasci pobre. Ah, eu sou azarada e ninguém namora comigo porque eu sou feio, porque eu sou feia, ou seja lá o que for. Lembre-se que feiura é um estado que pode ser transitório. Nada que uma cirurgia bariátrica ou plástica não resolva depois. Então, se está se achando muito feia, moça, trabalhe bastante, estude muito, para você ter dinheiro para fazer a cirurgia plástica. Você vai resolver a sua vida. Seus problemas de autoestima vão embora. Mas precisamos parar de mimimi. Essa autocomiseração que virou moda agora, e nós estamos num momento onde parece que é moda sentir-se vítima de tudo e não reagir. Lamento informar que essa moda é uma moda do mundo e que não é condizente com a vontade de Deus para nós. Você tem todas as características de um Deus dentro de você. Eu não tenho a memória que eu quero. Possivelmente, se eu tivesse a memória que eu quero, eu ia virar muito entojado.
Eu não tenho uma boa capacidade de cantar bem bonito, assim, aquela voz de passarinho. Tenho uma inveja de quem canta assim bonito, né? Também eu tenho inveja de quem desenha bonito, mas não é para mim isso. Lamento, isso não é o meu ponto mais forte. E eu posso descobrir alegria sendo quem eu sou. Tem espaço para todo filho de Deus ser feliz sendo quem ele é, usando as suas próprias capacidades. Meus nobres, por que eu comecei com o plano de salvação e essa visão? Primeira coisa, lembre-se de que você está transitoriamente passando por uma vida que só serve na realidade para que você ganhe experiências e se aproxime do seu Pai. Se fazendo isso te permitir ter um carro bonito, uma casa com piscina, né? Casar com a moça mais bonita do instituto, maravilha. Mas se nada disso acontecer e você estiver mais próximo de Cristo, mais capaz de sentir a presença dele, você está cumprindo o propósito da sua criação. Você está fazendo o sacrifício de Cristo valer a pena na sua vida. Queria dizer para vocês que muitas vezes eu pensava na minha vida de jovenzinho, o que é ser uma testemunha especial de Cristo? Eu garanto para você que ser uma testemunha especial de Cristo não é ter visto Ele. Garanto para você que ser uma testemunha especial de Cristo não é ter ouvido a voz de Deus ou a voz de Cristo falar em nosso ouvido. Eu quero dizer para vocês que eu nunca tive uma visão, nunca ouvi voz nenhuma, mas a minha certeza de que Cristo vive vem pela redenção. Vem de aceitar e entender o que Ele fez com a minha vida, me tirando de pobreza, me tirando talvez de uma vida desastrada familiar, me tirando de riscos desse mundo. E você que está aqui hoje, meu rapaz, minha moça, por mais que você ache que a sua vida é uma desgraça, ela poderia ter sido muito pior se Cristo não tivesse atuado nela. Seja grato pela redenção que foi feita até hoje na sua vida. E acredite nesta redenção para transformar a sua vida. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Mas renovai-vos. O apóstolo Paulo ensinou que essa renovação ocorre pela renovação do nosso entendimento. Eu rogo a Deus que o que nós conversamos aqui hoje tenha ajudado um pouquinho você a renovar o seu conhecimento, o seu entendimento, para que transformações possam vir em sua vida. Cristo vive, Ele é o nosso Salvador. Ele tem uma excessiva ansiedade para que você use bem a graça
ao seu favor. Presto esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso amado Pai Celestial, nós agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui, usufruir desse grande banquete espiritual. Somos imensamente grata pelos nossos líderes, pelos 70, pelo nosso profeta, por eles serem homens valorosos, homens íntegros, e um bom exemplo para o nosso mundo e um guia espiritual para nós. Somos grata pelas palavras que ouvimos aqui, que possamos sair daqui edificado e em mente com metas para nosso crescimento espiritual. Somos grata pelas nossas provações, sofrimento, e sabemos que isso tudo nos servirá para o nosso bem. Somos gratos por sermos jovens valorosos e por ser um grande exemplo para esse mundo, que possamos persistir em nossas metas, e que o Senhor nos ajude a cada dia a sermos constantes, e que o Senhor nos perdoe pelas nossas fraquezas e nos mostre os pecados que temos que nos arrepender diariamente. Obrigada pela expiação de teu Filho Jesus Cristo, para que possamos sempre ter em mente esse grande ato de nobreza, de amor, para que possamos realmente sempre ter os olhos fitos na glória do Senhor. Com muita gratidão, nós agradecemos pelo amor imenso que o Senhor tem por nós. Abençoe em volta das nossas casas, que possamos ir em segurança
e que seu Santo Espírito possa ser nosso companheiro constante e que possamos sempre nos lembrar de nossos convênios eternos com o Senhor. Nós te amamos, Senhor. E é essa oração que fazemos, em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pessoal, se vocês puderem ir para o Salão Cultural, por favor, a gente vai tirar uma foto com a Helder Sancari, como costuma tirar na missão. Sobem no palco, por favor. Vão se organizando e depois disso não vão embora, porque vai ter uma lembrancinha para vocês. Tá bom?